consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda esta coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Uma saudação muito especial para você, que mais uma semana acompanha comigo o programa Entretantos, que tem chegado a tantas pessoas. E eu tenho certeza que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Já dizia Gandhi, grande Gandhi. Meu abraço a você que todas as semanas, a partir das 21 horas na sexta, com reprise às 23 horas na segunda, tem falado comigo através do seu coração. Eu sinto a sua oração e eu sinto que você me recebe na sua casa. Não há presente maior do que poder entrar no coração de cada um através da música, através da informação, através do que a gente pode compartilhar com os nossos convidados. E hoje eu tenho um programa muito especial e uma convidada também muito especial. A minha convidada de hoje tem um sonho que o direito seja acessível para todos um dia. E para conversar sobre esse sonho e esse direito, nós vamos falar sobre direito civil e empresarial com a advogada Tainá Cavalcante. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite e me receber nesse programa lindo. Nossa, obrigada a você por ter aceito. E eu tenho certeza que é a curiosidade de muita gente conhecer um pouco mais sobre o direito civil. O que é o direito civil? O direito civil, Carla, basicamente é o direito que trata das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, a relação delas com seus bens ou delas entre si mesmo. É muito importante que a gente entenda que existem esses ramos do direito para facilitar o estudo, o entendimento. Mas o direito ele é um só, ele é um uno. Mas o direito civil, como ele abarca muitas questões, por exemplo, vai desde o direito das sucessões, o direito das famílias, o direito empresarial, tudo isso faz parte do direito civil. E como cada uma dessas áreas tem uma especificidade, é importante que haja essa divisão. Então, o direito civil trata diretamente do direito do cidadão. Sim, e como você falou, o meu sonho realmente, e o sonho, acredito, de muitos colegas, é que esse direito seja, na verdade, possível e acessível a todos, né? Nós vivemos uma era de informação. Seria muito importante que já no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, todo mundo tivesse o direito ao acesso ao mínimo dessa informação, não é mesmo? Para que possa exercer a sua cidadania de uma forma plena, de uma forma completa. É que o direito tem várias vertentes, né? O civil é uma delas, né? Tem o direito criminal, o trabalhista. O civil, ele faz contratos.
Possível, ele abarca todas essas áreas que eu mencionei, o direito Sim. de família, o direito das sucessões, o direito empresarial, e o contrato está ligado a várias dessas áreas, né? Muitas vezes a gente acha que o contrato é só aquilo que está escrito, aquelas letrinhas miúdas que muitas vezes a gente não entende, mas o direito contratual, ele está muito ligado, basicamente, a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai na padaria logo pela manhã comprar um pão, você está realizando uma relação contratual. Sim. Quando você está usando o teu celular, você está se baseando numa relação contratual. Então, o contrato ele está muito mais no nosso dia a dia do que a gente possa imaginar. Então, é muito importante que nós tenhamos informação sobre isso, porque os impactos na nossa vida são gigantescos, embora passem muitas vezes despercebidos. É que esse contrato que a gente está muitas vezes dizendo especificamente é o contrato de papel mesmo, aquele que é assinado, que é feito por um advogado, porque nós vivemos muitas vezes em contratos verbais, né? Como você disse, né? A gente tem um contrato verbal com o rapaz da padaria ou com o mercado que a gente vai sempre. Agora, o que é preciso a pessoa, o cidadão, saber para assinar um contrato, para procurar um advogado e estabelecer aquelas cláusulas dentro de um contrato? O contrato ele é basicamente um acordo de vontades. Ele pressupõe um consentimento entre duas ou mais partes. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Sim. Então, cabe à pessoa estabelecer se realmente aquilo está de acordo com a vontade dela, né? E se aquele objeto, se aquela forma, ela é legal, se ela é possível. É muito importante estar observando isso. As duas partes, né? As duas partes. E de acordo com as duas partes, o que pode dar errado num contrato? Basicamente tudo. É mesmo. Como você falou, a maioria dos contratos que a gente faz hoje, eles são verbais, né? Mas existem casos especificamente que é exigido que sejam escritos, ou que sejam por instrumento particular, ou até mesmo por escritura pública. Então, pode dar errado, primeira forma de se contratar. Segundo, cláusulas abusivas. Pode dar errado descumprimento de prazo para entrega, pode dar errado descumprimento de pagamento. Então, é muito importante que, no momento de contratar, nós estamos falando de um acordo, em teoria, de duas partes. Pode ser um contrato de locação, um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviços. Mas tem que estar muito claro, e por isso vem a importância do direito à informação, de quais são os termos, o que rege esse contrato, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, né? Muitas vezes a gente vai numa loja, né, e compra um celular. Aí ele vai e faz você assinar um contrato. Você não lê o contrato. É muito raro a pessoa perder assim, o tempo da compra que ela quer, a ânsia de usar o celular para ler o contrato. Isso é um erro do cidadão, né? Porque aí depois ele liga lá na operadora e reclama. Não, mas estava no contrato que se você, por exemplo, não cumprisse a fidelidade dos 30 dias ou de um ano... Quer dizer, você sente isso, que as pessoas não leem contrato? Absolutamente. As pessoas não leem o contrato, né? No geral, não é mesmo? Nessa ânsia, às vezes no sonho. Então, é muito importante que nesses contratos que você citou, por exemplo, de telefonia, são contratos de adesão. Sim. Que a gente fala, que basicamente todas as cláusulas e as condições do negócio, elas já são impostas pelo prestador de serviço ou pelo vendedor, né? Acontece isso em telefonia, em banco, plano de saúde. Então, você simplesmente chega lá para contratar, e nós falamos contrato de adesão porque você é obrigado a aderir sem ter a possibilidade de discutir. Olha, eu queria um prazo maior, menor. Então, você é impossibilitado disso. Nesses contratos, até porque eles são feitos para você não ler, né? O que seria importante mesmo, às vezes, não está destacado de uma forma correta, ou está escrito de uma forma inacessível. É bem complicado, mas isso acontece também em contrato com civis ou contrato que não sejam necessariamente de consumo. E muitas vezes a maioria da população também não entende, não compreende a linguagem, né? Aí fica lendo o contrato várias vezes para tentar entender aquilo. E se a pessoa não entende, assina, tem como ela revisar as cláusulas desse contrato? É possível que sejam revisadas as cláusulas contratuais judicialmente. É claro que é muito importante que se observe um prazo para isso ser feito, observe a forma que seja feito,
Por isso que é importante você sempre guardar documentos, nota fiscal, comprovante de pagamento, e-mail, protocolo. Todas essas questões vão ajudar no momento que você quiser revisar e tentar provar que aquele contrato não é exatamente aquilo que você queria ter contratado, né? Ah, é verdade. Você sente, Tainá, que as pessoas te procuram como advogada no momento em que realmente elas já estão lá na frente, o conflito já está assim, extremamente enrolado, e aí chega para você, como advogada, resolver isso? A gente costuma falar, Carla, entre amigos, assim, que brasileiro gosta de contratar advogado para apagar incêndio, né? É feito as formas, tudo pra vocês, né? é feito de uma forma equivocada, de uma forma desinformada, até em boa fé muitas vezes, pelo menos por uma das partes. Sim. E o problema está ali, um problema fático, um problema às vezes muito complicado de se resolver, porque não foi feito corretamente desde o início. E o direito civil faz parte, de alguma maneira, do direito empresarial ou são duas áreas diferentes? Na verdade, o direito empresarial ele é um ramo do direito civil. O direito civil seria um gênero maior, né, de uma espécie do direito empresarial. Que se atua dentro de uma empresa. Isso. Então, dentro Atua-se com relação aos direitos e os deveres da empresa e do empresário. A empresa é toda aquela atividade econômica feita para prestar bens ou serviços. O empresário é quem exerce essa atividade de empresa. Normalmente, esses empresários têm um perfil muito empreendedor, que a gente diz, hoje está na moda dizer empreendedorismo, inovar nas relações, inovar nos negócios. Então, o direito empresarial ele vai lidar com esse empresário, com esse empreendedor. Que bacana. Ó, você está conhecendo um pouquinho mais sobre o direito civil, porque as pessoas não conhecem muito. Esse exemplo que eu dei é muito... A gente faz isso. Né? Na família a gente faz isso. Em qualquer compra, você vai comprar uma televisão, você vai comprar... A sede de comprar é tão grande que você não sabe o que você assina. Mas a gente está dizendo que existe um direito muito além disso, né? Que é o direito de família, que já entra em questão de empresa, que tipo de contrato você estabelece com o outro. Quer dizer, então... É importante que você saiba o que você está assinando. Né? A sua assinatura, num papel, revisada, com cláusulas, quer dizer alguma coisa para você. Você está se comprometendo a algo e aquilo deve ser cumprido. Se torna um dever, né? Dentro do direito civil. Exatamente. Nós dizemos que o contrato ele se torna lei entre as partes. Claro que ele não pode ir contra a lei e as normas já estabelecidas, mas é ali que vai ser regulada aquela relação específica, quais são os termos daquela relação específica. Importante. A gente vai continuar falando com a Tainá no próximo bloco, mas antes de terminar esse bloco, eu quero agradecer. A gente tem recebido e-mails. Olha que felicidade, gente. A gente já está recebendo e-mail das pessoas fazendo perguntas, questionamentos sobre os nossos temas. Os nossos temas aqui, no Entretanto, são variados. Hoje a gente está falando de direito civil. Semana que vem a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. A gente vai falar sobre direito de imagem. A gente vai falar sobre marketing pessoal. Tem muita coisa que ainda está por vir. Então, você aí, ó, de Oliveira, em Minas Gerais, no Canal 4, que acompanha a TV Evangelizar, muito obrigada. Continue nos acompanhando. No decorrer do Entretantos, eu vou falando para você quantas cidades a TV Evangelizar só está chegando porque você está acreditando. E o meu beijo, antes de encerrar esse bloco, vai para Ângela Santos, da cidade ocidental de Goiás. Ela se cadastrou no site, agradecendo à TV Evangelizar pelo trabalho maravilhoso que tem desenvolvido. E também eu quero mandar um abraço para Rosilene da Silva Malta. Gente, olha a cidade, Mirandópolis, no estado de São Paulo. Essa cidade é a cidade que eu nasci, gente. Eu sou natural do interior de São Paulo, cidade de Mirandópolis. Então, um abraço para todos os mirandopolenses, ali perto de Araçatuba, Andradina, toda aquela região quente, mas com calor humano, graças a Deus, muito grande. Então, um abraço também para toda a minha família de Mirandópolis e para você, Rosilene, que escreveu. Obrigada a você por estar participando e por estar fazendo, entretantos, cada dia chegar mais perto de você. Daqui a pouquinho a gente volta com a Tainá e vai fazendo as suas perguntas aí. Para a gente é muito importante que você fale e que a gente te ouça. Até já já. Janaíne Pavani, obrigada.
meu bem, que hoje me pede para apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou caos. No breu de hoje eu sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tento com meu coração. Não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolva o que tirou daqui, que o meu peito se abre e desatar os nós. Se enfim você um dia resolver mudar, tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser, ou então dizer que um dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar, digo, faça o melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor. Sem mais, a vida vai vazando num vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor. Estou confuso a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor. Estou confuso a flutuar no rio, esperando a resposta. Eu tenho uma nota para você, que acompanha o Entretantos todas as semanas. O dia começa com o limiar das causas possíveis. O próprio abrir os olhos é a capacidade de continuarmos a vida que começamos ontem. E já nos demonstram que algo já está diferente e o hoje precisa ser feito. O transpirar é o que inspira novos atos, novas atitudes. Nos dias que decorrem, pouco notamos que o nosso corpo recebe tudo e está ali, inspirando, expirando. Que haja algo mais do que os objetivos. Que haja sentido, que haja sentimento. Talvez seja preciso retomar e retornar a alguns caminhos. Resgatar um perdido ou encontrá-lo. Talvez alguém e talvez você mesmo. Talvez nós mesmas. Talvez nós mesmos, né, Tainá? Muito lindo. Muitas vezes a gente busca um reencontro com a gente mesmo. Não é verdade? Com certeza. Uma busca diária de ser humano. E você que trabalha com pessoas, você percebe que quando as pessoas te procuram, elas estão frágeis, ou por algum motivo que aconteceu, por procurar o direito civil, por uma ajuda, ou para algo que deu errado, como a gente falou no primeiro bloco, né? As pessoas costumam procurar quando existem problemas, não de fato para uma prevenção. Então a gente tem que estar sempre assim muito iluminado, com muita calma, muita paciência, porque às vezes as pessoas precisam só serem escutadas. O acesso à informação, apesar de nós vivemos na era da internet, também tem uma desinformação na internet. Então as pessoas precisam ser acolhidas, na verdade. Então, a gente faz muito isso, até um trabalho de psicólogo, quase isso, porque são problemas que muitas vezes elas mesmas criaram e fica difícil até mesmo do direito, de encontrar uma solução no direito. Essas cláusulas que a gente adere na internet, tudo, isso é revisado por advogados? Ou você acha que eles estabelecem de acordo com a empresa mesmo e a pessoa, muitas vezes em compras, ela adere sem o mínimo conhecimento de causa? Muitas vezes, o advogado é visto como um custo, não como um investimento a médio e longo prazo. Sim. Então, muitas pessoas não leem os termos de uso ou aquilo que estão aderindo, e a própria empresa,
quando ela vai disponibilizar isso, não foi feito por um profissional, de fato. Então, ela acaba deixando que os problemas aconteçam para que aí sim ela se preocupe em resolver isso. Entendi. Tem aquele site Reclame Aqui, né, gente? Quando a gente compra alguma coisa que dá errado, a primeira coisa que vai lá no Reclame Aqui, mas as pessoas não leem os contratos. A gente volta a dizer, eles aderem, fazem a compra do produto e não leem os contratos. Então, como você trabalha no direito civil, e a gente estava falando anteriormente também, o que se trabalha no direito empresarial, expande um pouco esse tema para as pessoas terem mais conhecimento. O direito empresarial vai tratar do direito de empresa. Hoje nós vivemos um pouco uma crise político-econômica, mas existe sim espaço para quem quer empreender, para quem quer inovar. Porque você pensa que no momento de crise é quando a gente precisa de soluções. Soluções para prestar melhores serviços, bens. Então, tem muita gente que está se destacando, por exemplo, com o direito empresarial digital. Por meio de aplicativos, por meio de sites, para melhorar a vida da população. Isso é, na verdade, quem quer abrir uma empresa e precisa estar por dentro de todos os seus direitos e todos os seus deveres, como contratar pessoas, isso inclui tudo isso? Inclui tudo isso. Acredito que para você abrir uma empresa hoje, o que você precisa? Informação. Você não adianta, não existe mais espaço para amadorismo. Sim. Então, você precisa ter informação de como fazer da forma correta, como fazer da forma legal, um planejamento estratégico para isso. Não dá para deixar o problema acontecer para você ir atrás, porque isso, com certeza, é muito custoso. É sabido que o judiciário é muito lento, é muito custoso, isso Brasil geral. Apesar de já existir o processo eletrônico, diminui um pouquinho o andamento dos processos, não dá para ficar esperando que um terceiro, que no caso seria o Poder Judiciário, resolva um problema, que muitas vezes, eu digo na maioria das vezes, poderia ser resolvido com informação. A Tainá é advogada e está nos informando hoje sobre direito civil. E agora nós estamos falando dessa questão da empresa. Agora, você percebe, nem toda pessoa tem um dom de ser empreendedor. Não. Né? Porque acho que isso é um dom, você empreender em algo e para aquilo, assim, nós não estamos numa era em que a gente deve pensar, não vai dar certo, mas é uma era em que a pessoa não pode ficar dando tiro no pé, né? O tempo todo vai lá e erra. Quer dizer, o empreendedor ele tem que ter uma visão, pelo menos de ideia, de sonho, para que o concreto seja feito corretamente. Né? Certo. Acredito que seja uma questão de perfil, mas também é desenvolvível. Hoje a gente tem vários métodos de estudo, de aprimoramento, que você consegue desenvolver, sim, o teu perfil empreendedor, de inovação, de correr riscos, mesmo não necessariamente sendo o seu perfil. É possível desenvolver isso. Uma pesquisa do Sebrae, agora de 2016, aponta que o Brasil, junto com os Estados Unidos, tem metade da população que acredita que tem capacidade para empreender. Então, nós somos um povo muito otimista. Empreender e ter o seu próprio negócio é um dos 3 sonhos do brasileiro, junto com a casa própria e viajar. Então, esse sonho de não ter chefe, de fazer o seu próprio negócio, fazer a nossa história, a gente já tem pelo esse jeito brasileiro, pela nossa história, pela garra do povo brasileiro. Então, acredito que seja uma coisa desenvolvível. Para isso, você precisa ter acesso à informação. O povo brasileiro é um povo bem criativo, né? Consegue dar volta, consegue criar possibilidades, caminhos, ideias bacanas, né? O que falta muitas vezes é informação mesmo, muito bem colocado isso. Agora, qual o cenário do empreendedorismo no Brasil atualmente, você acha? Apesar dessa crise, como eu falei, acredito que existe muito espaço, porque é na crise que a gente consegue se superar. Consegue ver meios para que todos superem essa crise. O marketing e o direito digital está muito em alta, aplicativos, tudo que tem a ver com tecnologia, acredito que esteja muito em alta no empreendedorismo. Eu estive essa semana num evento tecnológico, existe muito investimento nesse sentido, então, para quem tem interesse, realmente tem que correr atrás. Uma pessoa que tem hoje interesse em abrir uma empresa, o que ela precisa fazer? Ela precisa começar do começo. Regularizar, descobrir que tipo de empresa ela vai ter,
se ela vai ser um empresário individual, se ela vai ser uma EIRELI, que é empresário individual de responsabilidade limitada, se vai ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima. Tudo isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Ela tem que saber como que ela vai proteger o patrimônio dela, o investimento dela, se ela vai admitir novos sócios ou não. Por isso que não adianta fazer as coisas de qualquer jeito. Tudo vai ter consequências, jurídicas ou não. Então, é necessário um planejamento, informação e uma regularização desde o começo, para que isso não seja um impeditivo lá na frente do seu negócio vir à falência ou vir a não acontecer. Então, você percebe que é preciso dar passos para que até uma proteção da sua própria empresa e também para quem você vai contratar. Quer dizer, as pessoas muitas vezes já trabalham numa informalidade muito grande, né? Não tem licença, tem toda essa questão de imposto. Quando as pessoas contratam os serviços, vocês informam tudo isso? Vocês esclarecem isso para as pessoas? O dever do advogado é prestar essa assistência no sentido empresarial, fazer essa assessoria empresarial desde o começo, ou regularizar uma empresa que já esteja em andamento, para que ela não venha a ter problemas. Como eu disse, o perfil do brasileiro não é o perfil, via de regra, de prevenção. Sim. Ele espera acontecer o problema, porque vê como um custo. Mas o maior custo que você vai ter lá na frente é se 3 anos depois você começar a ter várias demandas cíveis, trabalhistas, com os seus fornecedores. Então, isso é realmente um custo, porque é um dinheiro perdido, né? Uma assessoria com um profissional competente é um investimento a pequeno, curto prazo, a médio prazo. Então, você tem que ver como uma consolidação do seu negócio, para que você evite. Claro, a gente não pode prometer um painel de não existirem problemas. Problemas vão existir, mas o maior problema é aquele que a gente cria e, às vezes, não tem solução, fica anos no judiciário para um juiz dar uma decisão, muitas vezes até injusta. Entendi. Você acha que hoje o maior problema que as empresas enfrentam são as causas trabalhistas? Ou tem coisas mais que você acha que deveria potencializar? Assim? Eu acredito que as empresas sofrem com essa burocracia, que vem se diminuída, em parte. As causas trabalhistas, sim, o que eu acredito que vai mudar bastante com a aprovação da reforma trabalhista agora. Mas são muitos tributos, né? Paga-se caro, temos políticas econômicas complicadas. Eu acho que é um cenário macroeconômico complexo para o brasileiro investir, mas é possível, nós vemos pessoas dando certo. É aquela história, eu vou velejar e o vento está ruim, mas está todo mundo velejando num vento ruim. Sim, eu acho que bem colocado, o barato sai caro, né? Às vezes a pessoa começa errado, né? Porque o que eu te perguntei, assim, como que se deve começar bem hoje um negócio? Você começou pelo correto, né? Porque às vezes a pessoa, não, vamos deixando, e a pessoa vai trabalhando voluntário, depois demora para contratar, quando contrata não é CLT, né? E o CLT está dentro desse empreendedorismo, quando a pessoa quer construir uma empresa bacana, tem esse custo realmente que você colocou. Eu acho que a pessoa, quando está começando, ela visa mais o lucro do que trabalhar corretamente, né? Com certeza. E lá na frente, ela com certeza vai ter um prejuízo muito maior. A conta chega. A conta chega, uma hora. Aí chega para vocês. Chega para a gente resolver. Mas hoje você analisa que os casos são bem resolvidos, que se consegue resolver? Judicialmente? Sim. Olha, sendo muito sincera, tem de tudo. Nós vivemos uma instabilidade jurídica muito grande. Nós temos um mesmo tribunal decidindo a mesma coisa de formas diferentes, certo? Nós temos um lobby político, econômico muito forte nos nossos tribunais superiores, o que a gente pode ver pelas coisas que estão na mídia. Mas, por exemplo, o consumidor vem perdendo muito espaço em discussões de consumidor. Muitas coisas estão sendo decididas em desfavor do consumidor, para evitar que empresas venham à falência, para evitar que eles deixem de ganhar dinheiro. Mas é muito triste que sempre você vai quebrando no elo mais fraco da relação, que é o elo do trabalhador, com essa reforma trabalhista, que tem coisas muito questionáveis, que é o elo do consumidor, que nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é muito bom se usado corretamente, e a gente vê que não está sendo usado.
E empresas cada vez mais, estou falando de grandes empresas, não nós, empreendedores, pequenos empreendedores que fazem o país movimentar, Sim. mas grandes empresas, telefonia, bancos, planos de saúde, sempre faturando bilhões e bilhões a custos. Alguém está pagando essa conta? Exatamente, exatamente. Você, se quiser mais informações, a Tainá Cavalcante coloca aí o seu trabalho à disposição. E eu acredito que a gente deve ter esperança de dias melhores. Apesar do país estar num momento muito difícil, a gente vê muita empresa quebrando, né? Falando em termos muito mais acessíveis ao nosso povo. Por quê? Né? Porque o que está acontecendo? Porque, o que deu errado? Quer dizer, então, se você for começar um negócio hoje, comece certo. Contrate corretamente. E, meu povo de Deus, leia as cláusulas. Não adianta reclamar daquilo que você lê, que você não leu, daquilo que você não achou que era o seu direito, daquilo que você não reclamou que era o seu dever. Então, fica muito difícil só chegar o problema para ser resolvido, né? Então, que a gente tenha mais consciência quando a gente for assinar, quando a gente for aderir, seja pela internet, seja pessoalmente. E tem essa questão da empresa também, quando você for estabelecer um contrato com uma empresa, ou algum tipo de contrato até familiar, que você disse, né? Isso inclui casamento também? O casamento é um contrato puramente civil, é um acordo de vontades que pressupõe que duas pessoas que queiram constituir uma família. Então, casamento é sim um contrato também. Vendo, gente, também, além de ser um sacramento, é um contrato. Então, antes de assinar, veja bem, porque tem aquela divisão de bens que as pessoas na hora do casamento não percebem, vão e assinam. Hoje está um pouco mais claro isso, né? Mas tem diferenças, né? Até seus direitos, seus deveres como cônjuge. Então, envolve isso também, envolve uma informação do que vai acontecer a partir daquilo. Numa relação é tão difícil, né? As pessoas, vamos conversar agora sobre os nossos direitos. Mas é verdade, nós somos cidadãos, né? E precisamos estar informados sobre o que são os nossos direitos e os nossos deveres. E hoje nós chegamos um pouco mais e um pouco além com você aqui hoje. Quero agradecer a sua presença, as informações que você nos trouxe e dispor do seu tempo para falar, porque esclarecer para o nosso povo. Eu acho que o nosso povo precisa tanto de informação. E assim, você se dispôs e veio falar. Muito obrigada, Tainá. Muito sucesso na tua vida. Muito obrigada, Carla. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Entretantos para você. Eu quero agradecer você aí de Crato, no Ceará, no canal 35, acompanhando agora a TV Evangelizar. A gente volta depois do break. Fica com a gente. Estamos de volta com o Entretantos e hoje eu vou conversar novamente nesse terceiro bloco, como todos os programas Entretantos, com o Dr. Sérgio Lima. E como eu havia falado sobre transtorno de personalidade. Nós temos vários tipos de transtorno de personalidade. Nós vamos falar. Só que antes da gente conversar com o Dr. Sérgio, a gente tem uma pergunta externa. Veja com a gente. Oi, Carla. Oi, doutor Sérgio. Eu sou Roseli de Barba, da cidade de Paranavaí. Eu sou associada da obra Evangelizar. Eu assisto toda a programação da TV Evangelizar. Doutor Sérgio, transtorno de personalidade é uma doença? Quais são os sintomas? É isso aí, doutor Sérgio, a pergunta da Roseli. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Ficamos muito felizes, né? Pois é, a primeira pergunta, né, que vem do público, assim, muito interessante. Obrigado, Roseli, aí, pela pergunta. O transtorno de personalidade é também um quadro psiquiátrico, né? Hoje, cada dia, a gente está discutindo mais esse quadro psiquiátrico porque ele é, às vezes, comórbido. O que significa isso? Às vezes você tem, junto com uma outra doença, um transtorno obsessivo ou um transtorno de dependência química. E ela se caracteriza por quê? Por um comportamento mal ajustado e meio rígido de ser, né? Porque personalidade todos nós temos, é o que caracteriza, né, nossa personalidade, são as nossas identidades, né? Então, algumas pessoas são mais organizadas, outras mais desorganizadas, algumas pessoas são mais ansiosas, outras menos ansiosas, né? Então, essas características da personalidade de cada um
são o diferencial do ser humano de um outro, né? Então, às vezes, gêmeos da mesma família, gêmeos univitelinos, mas têm comportamentos completamente diferentes, jeitos diferentes, porque é essa questão da personalidade. O transtorno se caracteriza por uma má adaptação desse sujeito aos momentos da vida, né? Porque todo mundo passa por dificuldades, né? Eles geralmente aparecem por volta da fase da adolescência, começo da vida adulta, mas eles, se não tratados precocemente, vão perdurar a vida inteira, né? E muitas vezes algumas pessoas têm dificuldades de se relacionar, de crescer, de, vamos dizer assim, construir uma vida normal exatamente por causa desse transtorno de personalidade. E nós temos alguns tipos de transtorno de personalidade, né? Exatamente, são uma leva, são tantos que a gente agrupou, né, vamos dizer assim, as classificações psiquiátricas americana e internacional, ela agrupou em 3 grandes grupos: o cluster A, o cluster B e o cluster C. O cluster A geralmente são pessoas, né, mais desconfiadas, paranoides, tem um comportamento um pouco diferenciado da população, mas tem muita dificuldade de relacionamento, né? O cluster B é o que a gente chama dos instáveis, né, e meio que gostam de ser o centro das atenções, que é o transtorno de personalidade borderline, o narcísico, o antissocial e o instável, que é o borderline que eu acabei de falar, né? E o cluster C, que é um cluster de pessoas que evitam mais o contato social, né? O evitativo, o dependente, o transtorno obsessivo compulsivo também, né? Que existe um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo chamado anancástico, né? Que não é o mesmo que o TOC. Que não é igual ao TOC, exato. É uma característica da personalidade, né? Esse aqui, o transtorno de personalidade narcísico, como que ele se manifesta? Como que a gente percebe? O narcisista, ele geralmente era um sujeito muito preocupado com a imagem, como é que o outro está olhando para ele, como é que o outro vê ele, e uma necessidade de, vamos dizer assim, se mostrar muito, né, para as pessoas. Ele tem aquela vivência de que, como se ele fosse muito especial, e ele então fosse obter sucesso, diferenciação das pessoas, né, de uma forma maior do que todo mundo, né? O narcisista pode ser uma baixa autoestima invertida? Na realidade, assim, se você vai fazer uma psicoterapia dessas pessoas, você descobre exatamente isso, né? Lá no fundo tem um sentimento de ser muito inferior aos demais e que ele, de alguma forma, ele sobrejulga isso, tendo essa experiência de que ele é mais especial. Então, daí a preocupação intensa com a aparência, com como ele se apresenta para os outros, né? É porque a gente percebe, a gente fala, né, aquela pessoa é narcísica. Por quê? Porque às vezes ela tem um comportamento exacerbado, focado em si mesma. Exato. Né? O narcisista é um egocêntrico também, né? Exato. Todos esses transtornos que nós estamos falando, de personalidade, uma das características maiores, principalmente desse cluster B, é o que a gente chama de uma certa tendência ao egoísmo. São pessoas bastante egoístas, bastante centradas em si mesmas, né? E o narcisista tem essa característica mais intensificada, né? Então, ele tem que ser o primeiro a sair na foto, ele, né, com pouca farinha, a minha farofa primeiro, sabe assim? Então, é sempre essa vivência de que ele é especial, né? E sobreposto a isso, eu acredito que essa pessoa deve se sentir vazio, né? Porque se é tão narcísica assim, está precisando o tempo todo alimentar esse narcisismo, até quando, né? Porque parece que não lida bem com as emoções, de fato, né? Sim, e o narcisismo é uma das grandes questões da humanidade atual, né? Quer dizer, Narciso é um mito de uma pessoa que era muito bonita e que, em um momento, é cupido a flecha quando ele está olhando para si mesmo na fonte do rio.
e ele se apaixona por si mesmo e vai em busca da imagem dele, ou seja, ele se mata, né? Ele se suicida. Se afoga. Exato. O narcisista, ele é um pouco assim, né? Quer dizer, esse mito traz muito do que é hoje em dia a nossa vida, nosso dia a dia. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas e pouco preocupadas com o outro, né? E isso caracteriza o transtorno de personalidade. Quer dizer, é um comportamento, é um jeito de funcionar em que o sujeito acha até que está tudo bem com ele, que ele é assim mesmo, que as características são deles, mas ele se preocupa pouco com o impacto que isso tem na sua família, nas pessoas que tem em redor, e às vezes eles acabam muito solitários, né? Ou encontram pessoas que são meio complementares, né? Lá em São Paulo, algum tempo atrás, saiu na Folha de São Paulo um sujeito que ele era tão preocupado com a aparência que ele comprava carros, que ele não tinha uma Ferrari, né, mas carros parecidos com a Ferrari, e ele ficava nas esquinas das grandes avenidas de São Paulo, se exibindo com um look assim, absolutamente diferenciado, umas roupas bem estranhas. Isso foi capa da revista da Folha de São Paulo, lá em São Paulo, por causa dessa forma dele. E ele contando que a esposa dele era complementar, ou seja, comprava essas roupas para ele, se preocupava dele ir nesses dias fazer essas atividades. O trabalho dele era ficar lá na esquina, mostrando os carros e roupas. Mais ou menos, assim, o período de folga dele, quer dizer, o lazer dele era esse, era ficar se exibindo nas esquinas, né? Até, acho que tem algumas reportagens aí depois espalhadas aí pelo Brasil sobre esse sujeito. Não sei nem se ele está vivo ainda, mas há uns 4, 5 anos atrás apareceu, né? Existe tratamento para um transtorno de personalidade narcísico? E tem. Como todo transtorno de personalidade, existe tratamento. O tratamento é muito baseado em convívio, né, e em processos terapêuticos. Então, essas pessoas, quando são muito graves, elas devem buscar instituições de tratamento, né, para poder se vincular a pessoas e aí, a partir daí, mudando esse comportamento. A psicoterapia individual ajuda bastante, né? É um trabalho em que vai ser trabalhada também essa convivência com o terapeuta, né? Mas algumas medicações também ajudam a diminuir alguns sintomas, né? Algumas tendências ansiosas e impulsivas, né? Porque o grande problema do transtorno de personalidade acaba sendo isso. Eles são muito mal adaptados porque eles têm uma tendência a ser impulsivos. Eu não tinha ligado à impulsividade. Pensava que estava mais associada à solidão, porque às vezes a pessoa é tão sozinha, cria-se tão sozinha que acaba amando-se tanto a si, né? Não percebendo o outro, ou enfim, se enaltecendo, colocando imagens mais de si, porque eu acho que o Instagram também, a gente percebe muito isso, né? Redes sociais. As redes sociais em geral. De forma em geral, a pessoa... Hoje é a geração selfie, né? Então, assim, isso. Não deixa de ser uma manifestação narcísica também, né? Sim, o advento aí da tecnologia das redes sociais, ela proporcionou esse aparecimento, né? Não é infrequente eu atender algum paciente com transtorno de personalidade em que ele é absolutamente ligado a algumas redes sociais, ou uma ou duas, né, ou mais até, exatamente, e tendo dificuldade de largar esse instrumento que é o smartphone, que quase todo mundo tem hoje, exatamente para uma internação, exatamente por causa disso, né? Por ser muito ligado nessas redes sociais. Impressionante. A gente ainda nessa série, nós vamos falar sobre os outros, né, transtornos de personalidade. Um deles que você mencionou hoje, Sérgio, que é o borderline, que é um caso bem grave, né? O transtorno de personalidade. Antigamente fronteiriço, né? Ele ainda é chamado assim, né? Por alguns, principalmente os psicanalistas, trabalham com esse conceito de fronteiriço, né? Mas é um quadro relativamente grave, é responsável hoje por 20% das internações psiquiátricas, exatamente porque são pessoas muito impulsivas, muito incapazes de manter relacionamentos duradouros e costumam atacar pessoas com que eles se relacionam, que pode ser um relacionamento afetivo, pode ser eventualmente um familiar, né? Eles atacam. Não é infrequente a gente, né, lá na minha clínica, encontrar pessoas com problemas muito sérios, né, de personalidade borderline, exatamente por isso, e atacando pessoas, e às vezes levando processos, né,
processo crime, queixas-crime, exatamente por conta disso, por perder a noção da sua impulsividade, a partir da sua impulsividade, né? E da sua agressividade. Ataca o outro e também se automutila, né? Sim, esse é um sintoma também importante eles costumam fazer automutilações para diminuir a dor, né, de um vazio que costumam ter, né, que eles referem esse vazio, e aí eles se agridem fisicamente, às vezes sem uma intenção clara suicida, mas algumas vezes por tantas tentativas, por tantas autolesões, que eles às vezes podem conseguir se matar, né, efetuar o suicídio. Tem uma idade para a gente começar a perceber que o adolescente, a criança, pode vir a ter um transtorno de personalidade? Geralmente é nessa passagem da adolescência para a vida adulta, é assim que costuma aparecer. Mas há relatos de casos mais precoces, né? Obviamente isso varia, né? Mas o mais comum é nessa faixa etária. Mas tem pessoas que vão buscar tratamento só depois de 30, 40 anos, né? Porque já está também com uma vida esvaziada já, né? Exatamente, né? O quadro o mais comum que todo mundo ouve falar e fala demais, que é o transtorno de personalidade antissocial, né? Que é o psicopata? Isso, que os americanos adoram tanto fazer filmes, né? Tem tantos, né? Os tais serial killers e pessoas assim. Eles são bastante comuns, né? Não nessa intensidade de gravidade, né? E tem um psiquiatra americano que ele desenvolveu o que ele chama de índice da maldade para esse quadro em específico, que é o nível de egoísmo dessa pessoa e autocentramento, né? E ao mesmo tempo essa dificuldade de empatizar com o outro e de sentir culpa. Então, esse índice da maldade, ele escala até uns 20 e poucos níveis, exatamente por essa capacidade que o sujeito tem de ser cruel, né? Que é o que acontece com o psicopata. Ser cruel sem arrependimento. Né? Sem arrependimento. Ser cruel sem arrependimento. Isso. No meu Facebook, até publiquei esses dias sobre a psicopatia. A gente, nos próximos programas, nós vamos continuar falando sobre o transtorno de personalidade, que é bem interessante. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço Sérgio. aí estar aqui com você e aí com perguntas, né? Pessoal, se estimule aí e façam mais perguntas para a gente. Sempre é legal fazer esse feedback, né? Entender que o público está gostando aí do nosso programa e poder dar sugestões também, né? É isso mesmo. Me adiciona lá nas redes sociais, é Carla Fioravante, tanto no Instagram como no Facebook, tá? No Instagram é Carla Fioravante e no Facebook Carla Fioravante. Deixe a sua pergunta. Eu espero você na próxima semana com o programa Entretantos. Beijos e ficamos com música mais uma vez. Vamos lá. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu sonhava, baby. Sou feliz agora. Não vá embora, não. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. Eu vou morrer de saudade, não vai embora. Eu vou morrer de saudade, não vai embora, não vai embora. Obrigada, TV Evangelizar. Até a próxima semana com muito mais Entretantos para você.
Você